Bem, nesse módulo nós vamos analisar a questão de múltipla escolha. E eu escolhi 2 exemplos de questões que foram aplicadas no Enem para analisar com vocês. Essas questões, elas possuem o formato desejável, mas elas também possuem alguns problemas que eu vou levantar e discutir com vocês nesse módulo. Então, a primeira questão, eu quero que vocês acompanhem comigo, é a questão de Ciências Humanas, a questão 18 do Enem 2011, a questão 18 do Caderno Azul. A competência que essa questão pretendia avaliar era a seguinte, competência 5. Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Então, eu chamo a atenção de vocês para o verbo utilizar no início da competência. Vamos então agora analisar a habilidade. A habilidade é a habilidade 24 e acompanhem comigo então a leitura. Diz o seguinte: relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. Então, o primeiro passo, como nós já vimos no módulo anterior, então no primeiro passo eu vou analisar a competência e vou analisar a habilidade dentro dessa competência que a questão pretende avaliar. Então, eu já olhei aqui a competência, que é utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia. E a habilidade 24, que é o foco primeiro da questão, é relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades, ou seja, a relação entre cidadania e democracia é o foco da questão. A sentença descritora, ela junta competência, habilidade e um pouco do contexto. A sentença descritora diz o seguinte, acompanhem comigo. Reconhecer a importância dos movimentos sociais no processo de construção das práticas democráticas no Brasil. Então, essa é a sentença que descreve o item que nós vamos analisar. Vamos então analisar juntos o item 18 do Caderno Azul do Enem 2011 de Ciências Humanas. Diz o seguinte, nós começamos aí com as partes de um item de múltipla escolha, que é o contexto, o enunciado e as opções de resposta. Então, assim, essa questão possui contexto, o enunciado vai vir em seguida e as opções de resposta. Então, ela possui todas as partes, de maneira formal, ela possui todas as partes com a questão de múltipla escolha, deve possuir, iniciando pelo contexto, que é a situação, problema da questão. Então, o contexto diz o seguinte, acompanhem comigo. Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as organizações não governamentais tiveram destaque, ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção democrática. Logo abaixo do contexto, vocês podem observar que consta a fonte de onde esse trecho foi retirado. Esse é um aspecto importante. Se vocês utilizam nas suas questões algum contexto, e é o ideal que utilizem, se esse contexto não for produzido por vocês, vocês precisam citar a fonte de onde foi retirado. Outro ponto importante também em relação ao contexto. O contexto, especialmente se ele for retirado da internet, ele deve sofrer um crivo por parte do elaborador da questão, por parte do professor. Eu posso, como elaboradora, selecionar um trecho na internet e eu posso fazer algumas adaptações. E aí, ao lado, eu posso colocar referência e colocar entre parênteses adaptado ou com adaptações. Se eu pego uma figura, por exemplo, eu também preciso referir a fonte, tá certo? Então, se o contexto foi elaborado por mim, se a situação foi elaborada por mim, então eu coloco lá que a elaboração é própria. Mas é sempre importante, nessa parte do contexto, você referenciar a fonte. Outra coisa em relação ao contexto. Quando nós escolhemos um contexto, uma situação, um problema, ela precisa ser necessária para resolver a questão. Se ela for desnecessária, é um defeito. A questão apresenta um defeito, tá certo? Então, vamos continuar então analisando esse item. Então, eu tenho o contexto, eu tenho a fonte, ótimo, muito bem. Outro ponto importante a observar em relação ao contexto é o tamanho. O contexto não pode ser muito longo, porque se eu tenho numa prova 10 questões, por exemplo, ou 45 questões como a prova do Enem,
E para cada uma das questões eu tenho um contexto. Imaginem, se o contexto de cada questão for grande, que tamanho será essa prova? Então, os contextos, eles precisam ser curtos, tá certo? Então, vamos lá, a segunda parte da questão, acompanhem comigo, então. O enunciado. Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática porque... Então, vocês veem que aqui eu tenho uma frase incompleta que vai se completar com as opções de resposta. Então, essa é uma das formas de elaborar o enunciado. E vocês veem também que o enunciado ele é curto e ele é objetivo. Ele vai direto ao ponto, né? O enunciado, alguns professores perguntam, mas o enunciado também ele pode ser em forma de pergunta? Pode, não tem problema ele ser em forma de pergunta. Mas o formato que o Ministério da Educação, por meio do INEP, tem escolhido para utilizar o enunciado é por meio de uma frase incompleta que se completa adequadamente, de forma correta, com uma das opções de resposta, tá certo? Então, aqui eu tenho, segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática porque... E aí eu continuo com as opções de resposta. Então, eu tenho aqui 5 opções de resposta, de A a E, e sendo que a letra C é a opção correta. Então, eu tenho aqui, alternativa A, acompanhem comigo. Determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. Alternativa B. Aumentam o clima de tensão social na sociedade civil. Letra C. Pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Alternativa D. Privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais. Alternativa E. Propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do governo. Eu volto a atenção de vocês novamente para o enunciado, ou seja, para a pergunta. Os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática porque... Por que os movimentos sociais contribuem? Na verdade, é essa a pergunta, né? Por que os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática? Por que eles contribuem? Por quê? Aí eu tenho aqui algumas opções. Porque eles determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas, na alternativa A. Porque eles aumentam o clima de tensão social na sociedade. Porque eles pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Porque eles privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das outras. Porque eles propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. Aí eu faço uma questão para vocês. Será que o contexto desta questão é um contexto necessário? Voltem lá para o contexto novamente dessa questão. Fala aí da década de 90, os movimentos sociais camponeses, as organizações não governamentais tiveram destaque e tal, o diálogo, o confronto, o conflito tem sido motores no processo, ok? Aí eu venho aqui para a pergunta, se eu não lesse esse texto, se eu fosse direto para a pergunta, eu conseguiria resolvê-la? Esquecendo essa primeira parte segundo o texto. Ou seja, se eu somente perguntasse, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática, por quê? E aí eu vou para as opções de resposta. Eu consigo resolver essa questão sem ler aquele contexto? Vocês estão vendo que eu consigo, né? Essa questão aqui eu consigo resolvê-la sem ler o contexto. Então, em relação ao formato, essa questão está ok, está ótima, né? Possui todos os componentes que são esperados. Mas quando eu vou analisar a questão como um todo, eu vejo que aqui eu tenho um problema, que é a questão do contexto. Utilizou o contexto? Utilizou. O contexto é necessário para resolver a questão? Nesse caso aqui não é. Então, eu tenho um problema, tá certo? Então, essa questão, ela precisaria, para ela ficar adequada, para a resolução dela, eu precisaria utilizar o contexto. Sem o contexto, eu não conseguiria resolvê-la. Aí, o contexto é necessário. Mas, nesse caso aqui, o contexto se tornou desnecessário. Vamos, então, analisar as opções de resposta e os percentuais de marcação dos alunos nessas opções de resposta. Então, vocês veem que a opção A, 17% dos alunos marcaram, os alunos do Enem. 7% escolheram a alternativa B
e 61% escolheram a alternativa C, que é a alternativa correta. 4% escolheram a alternativa D e 10% escolheram a alternativa E. No Enem, no caso do Enem, as questões elas também recebem um parâmetro por meio da teoria de resposta ao item. Pela teoria de resposta ao item, a média dos estudantes é 500 e o desvio padrão é 100. O desvio padrão é o quanto essas notas elas dispersam ao redor da média. Então, se a média é 500 e o parâmetro de dificuldade da teoria de resposta ao item para essa questão é 464, quer dizer que é uma questão abaixo da média, ou seja, uma questão fácil. E isso também pode ser verificado por meio do percentual de marcação na alternativa correta, que é a alternativa C. Eu vejo aqui que 61%, ou seja, a maioria, escolheu a opção C. Ou seja, essa questão foi uma questão fácil para os alunos. Vamos analisar um outro exemplo? Agora aqui eu tenho o exemplo do Enem 2012, também Ciências Humanas, a questão 6 do caderno azul. Vamos lá analisar? Então, o primeiro passo, eu olho para a competência e olho para a habilidade, né? Então, a competência 3, que é compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. A habilidade que vai ser o foco dessa questão é a habilidade 13, diz o seguinte: analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Então, esse vai ser o foco dessa questão que nós vamos analisar. Então, novamente, analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder, tá certo? Sentença descritora, que junta aí competência, habilidade, o contexto da questão é identificar as reivindicações da vertente pacifista no movimento negro por direitos civis nos Estados Unidos em meados do século XX. Vamos à questão, então? Então, a questão começa aí com o contexto, novamente, ok, correto. A questão sempre deve começar pelo contexto. E o contexto diz o seguinte: nós nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça é falível. Nós nos recusamos a acreditar que há capitais insuficientes de oportunidade nesta nação. Assim, nós viemos trocar este cheque. Um cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a segurança da justiça. Existe contexto, o contexto é curto, ou seja, o contexto é adequado. O contexto ele vem aí com a fonte de onde ele foi retirado, e vocês veem aí nesse exemplo tem um parêntese dizendo que esse texto ele foi adaptado. Então, a primeira parte, ok. Vamos à segunda parte, que é o enunciado. Então, o enunciado diz assim, acompanhem comigo. O cenário vivenciado pela população negra no sul dos Estados Unidos nos anos 1950 conduziu à mobilização social. Nessa época surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin Luther King e objetivavam, ou seja, o que objetivavam as reivindicações que tinham como expoente o Martin Luther King. Opções de resposta. Então, eu tenho novamente 5 opções de resposta. A correta está aqui destacada, que é a opção A. Vamos ler juntos. Alternativa A. Objetivavam a conquista de direitos civis para a população negra. Alternativa B. Objetivavam o apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço urbano. Opção C. Objetivava a supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista. Opção D. Objetivavam a incorporação dos negros no mercado de trabalho. Opção E. Objetivavam a aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano. Novamente, eu chamo a atenção de vocês para o contexto. Voltemos ao contexto. Então, o contexto tem aqui um trecho. Eu tenho um sonho, muito conhecido. Então, nós nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça é falível, que há capitais insuficientes de oportunidade nessa nação. Nós viemos trocar esse cheque, um cheque que nos dará direito de reclamar as riquezas de liberdade, a segurança da justiça. E olhem só o enunciado. O cenário vivenciado pela população negra no sul dos Estados Unidos nos anos 1950 conduziu à mobilização social. Nessa época surgiram reivindicações que tinham como expoente o Martin Luther King e objetivavam. Eu pergunto para vocês, novamente, esse contexto, ele é necessário para responder essa questão? Ele é necessário? Eu preciso ler aquele contexto para eu poder responder essa questão que pergunta qual era o objetivo das reivindicações lá
nos anos de 1950 que conduziu essa mobilização social e tinha o Martin Luther King como seu grande expoente. Novamente, o contexto ele se tornou desnecessário para responder essa questão. Se eu vier direto para o enunciado e eu souber sobre esse tema aqui, eu consigo resolver a questão sem olhar para o enunciado. E aí vocês olham as opções de resposta, eu tenho aí, opção A, o que objetivava essas reivindicações? A conquista de direitos civis para a população negra. A alternativa B, o apoio aos atos violentos. Vocês veem que essa opção, na verdade, ela é uma opção meio estranha, né? Então, eles estavam lutando, reivindicando o quê? Para obter apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço urbano. Fica meio estranho esse distrator, né? Com certeza deve ter sido um distrator que atraiu muito poucos estudantes, porque é algo muito contra ao que grupos reivindicam. Mesmo se eu não conhecesse nada sobre as reivindicações de Martin Luther King, eu poderia supor que isso aqui é muito absurdo. Alternativa C, a supremacia das instituições religiosas em minha comunidade negra sulista. Então, eu entro aqui com instituições religiosas. O que tem a ver, nesse contexto, as instituições religiosas? Então, é também um distrator estranho. E aí eu venho com o distrator D, a incorporação dos negros no mercado de trabalho. Eu posso ver que é mais plausível. E a opção E, que é a aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano, também é mais plausível. Então, eu chamei a atenção desses distratores B e C para vocês pelo seguinte detalhe. Os distratores, eles são inquestionavelmente errados, mas eles são plausíveis. Eles precisam ser plausíveis. Eles não podem ser absurdos. Do tipo que eu coloco o olho e já vejo que aquilo ali, mesmo sem conhecer o assunto, eu vejo que aquilo ali é uma observação absurda, uma opção absurda. Existem estudos que mostram que os distratores, eles são a parte mais difícil para elaborar numa questão objetiva de múltipla escolha. Porque os distratores, eles precisam ser raciocínios possíveis. Mas possíveis para quem? Para quem ainda não domina aquela habilidade que eu estou avaliando. Para essas pessoas é um raciocínio possível, plausível, mas é inquestionavelmente errada ou é um raciocínio completamente equivocado para quem domina aquela habilidade, tá certo? Então, os distratores, eles precisam ser plausíveis, mas inquestionavelmente errados. Eles são a parte mais difícil para elaborar e eles precisam ser elaborados com base em raciocínios plausíveis, possíveis. Em geral, para se elaborar os distratores, eu preciso, como professora, pensar nos possíveis problemas pedagógicos que os meus alunos podem encontrar, podem enfrentar ao tentar solucionar uma questão. Então, os distratores, eles são focados na parte pedagógica, em problemas pedagógicos, possíveis problemas pedagógicos. Então, os distratores não podem ser qualquer coisa. Os distratores são raciocínios plausíveis, mas inquestionavelmente incorretos. Tá certo? Então, continuando aqui a análise dessa questão. Aí vocês veem a opção aqui, a opção correta. 67% dos estudantes do Enem escolheram a opção A. Aí vocês veem os distratores B e C, como eu falei para vocês. São distratores muito absurdos. Então, pouquíssimos alunos aí numa massa que faz o Enem, a grande quantidade que faz o Enem, vocês veem. 2% escolheram a opção B e 3% escolheram a opção C. Já os distratores que são mais plausíveis, mas inquestionavelmente errados, que são os distratores D e E, receberam um percentual bem maior de escolha por parte dos estudantes, 14% no D e 13% no E. Vocês veem também que é uma questão abaixo de 500, o parâmetro de dificuldade da TRI, 446, ou seja, uma questão fácil, não é uma questão difícil, nem mediana, é uma questão fácil. Mas o percentual de acerto também na opção correta, que é a opção A, também já me dá um bom parâmetro para isso. 67% dos estudantes escolheram a opção A, que é a opção correta, tá certo? Muito obrigada.